Na Segunda Guerra Mundial, um vasto complexo de bunkers secretos foi construído sob as ruas de Londres. Este mundo, hoje perdido no tempo, foi um refúgio importante para os ataques aéreos noturnos infligidos pelos nazistas. O labiríntico subterrâneo manteve a salvo o governo britânico, liderado pelo primeiro-ministro Winston Churchill, nos dias mais sombrios da guerra. It's the most dangerous place in the world, it's the most dramatic place in the world, and at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. Essa rede secreta também abrigou o general americano Dwight Eisenhower, mas quase nada mais foi revelado ao público. This is an immense effort that never before had been set up in the history of wartime. And it's done while most people above never realize what is happening. Iremos ao subterrâneo resgatar esse mundo perdido. Usaremos a mais recente tecnologia computadorizada para retirar camadas e revelar a cidade oculta. Bem abaixo da calçada, vamos expor segredos dos tempos de guerra aos quais ninguém poderia ter acesso. Mundos Perdidos, os bunkers secretos de Churchill. Londres é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo. Mesmo assim, poucas pessoas têm ideia de que há um mundo secreto debaixo de suas ruas. Construído durante a Segunda Guerra Mundial para abrigar Winston Churchill e Dwight Eisenhower, o complexo governamental subterrâneo teve origem em um conflito anterior. During the First World War, Zeppelins and Gotha bombers attacked London in large quantities and dropped bombs on civilian targets. This was a shocking occurrence, and it gave Britain a kind of pervasive fear of what aerial bombardment could do to them. Para os britânicos, a ascensão da Alemanha nazista trouxe todos esses medos de volta. During the 1920s, Churchill had thought that no war was going to be possible, but when Hitler came to power, he saw the increasing possibility of war. He recognized the beast in Germany. He had a very acute understanding of what Hitler could do, and in particular he recognized the threat that the Luftwaffe would pose to Britain. A agressiva política exterior de Hitler levou Londres à paranoia. Os britânicos acreditavam que uma nova guerra significaria bombas e gás venenoso sobre a cidade. Londres precisava de abrigos à prova de bombas e de gás. Mas construir tais estruturas era uma ciência desconhecida. Engenheiros civis e arquitetos foram recrutados para ajudar no planejamento antiaéreo. At the outset of the war, anyone trying to design or build a bomb-resistant structure was really getting into very unfamiliar territory. One fundamental question really was whether to shelter underground or overground, and it's interesting that in Germany at the time they produced designs for some very large, heavily fortified above-ground shelters. Mas os engenheiros britânicos, influenciados pela experiência francesa da Primeira Guerra Mundial, desenvolveram ideias próprias, construindo abaixo da superfície. Those ideas and developments from them are beautifully illustrated in a set of cartoons that were put together by Ovarup, the great engineer at that time. Começando com uma trincheira aberta, as defesas se tornaram cada vez mais profundas e elaboradas. Paredes sólidas e bases reforçadas demonstraram ser capazes de proteger grande número de pessoas. Mas nem todos queriam ir ao subterrâneo. Churchill disliked the idea of hiding underground. He always had done in the First World War. He despised it. He regarded it as a sort of form of cowardice, and he would think of bunkers as sort of funk holes, not what he wanted to do. And the first of these funk holes that was suggested to him was a place codenamed Paddock. Paddock foi um projeto de Norman Hollis, secretário do Comitê da Defesa Imperial. Em 1938, incumbiram-no de encontrar um abrigo à prova de bombas e de gás para o governo. Após examinar todos os porões, túneis e estações subterrâneas de metrô, ele se decidiu por uma área de edifícios no subúrbio a 7 quilômetros do parlamento. Esta era a estação de serviço postal.
Um disfarce perfeito para uma instalação governamental ultra-secreta. Até hoje é um fato ignorado pelo grande público. Nenhum dos edifícios era amplo ou adequado o bastante para receber reforços. Então, em fevereiro de 1939, Hollis ordenou a construção de um bunker de 50 salas. As escavações chegaram a 12 metros. Depois, os bunkers foram construídos em 2 níveis. As fundações, as paredes e os tetos foram feitos de concreto armado. A edificação foi depois oculta com a construção de prédios civis comuns. Paddock foi um dos grandes segredos da guerra. Perdido sob casas e jardins, finalmente foi descoberto por detetives amadores. Agora podemos entrar no abrigo 60 anos após o governo ter ordenado que o mantivessem lacrado. This is the emergency cabinet war room. This is where the government would have come from Whitehall in the event of an attack on central London. Here, they should have been able to withstand a direct hit from the largest high-explosive bomb that the Germans had available. We're going down to the first level of the bunker, about 15 feet. And at this point we're coming into an airlock. One of the major worries was of a gas attack. A proteção contra gás funcionava porque o ar pressurizado dentro do bunker era mantido mais alto do que a pressão de fora. Se alguém entrasse no bunker, a porta seria lacrada e a alta pressão repeliria o gás. O caminho estaria livre para as pessoas entrarem com segurança. Poison gas was a very serious factor in the government's calculations, and they produced millions upon millions of gas masks. At the beginning of the war, about 85% of the population could be seen in the streets with their gas masks. It was such a real fear. Paddock foi projetado para abrigar 200 pessoas, mas apesar de suas enormes dimensões, foi construído em absoluto segredo. A maior parte do trabalho foi feita à noite, sob camuflagem. A grande quantidade de entulho da escavação era removida em vans de entrega de pão. E os moradores das redondezas sabiam que não deviam perguntar nada. Ninguém queria ser suspeito de espionagem. Now, we're moving into the inner sanctum of the bunker. The basement where we are now could have been sacrificed, but downstairs in the sub-basement, that's where the government would have been. That's where Churchill would have been. There are 3 ways down, and each of them is protected by a heavy steel blast door. You turn the wheel and thick metal bars would have pushed into these openings here. So this would have been gas tight and blast proof. As we go down the stairs, this is floor level, and between this floor level here and the sub-basement there's 5 feet of reinforced concrete to give added blast protection down in the sub-basement. Como o bunker fora projetado para operar nas piores condições de guerra, ele precisava ser autossuficiente. Havia tanques de água para o caso do abastecimento ser cortado. Contava também com um gerador capaz de fazer funcionar tudo, de luz elétrica, teletipo e equipamento de rádio, a ventilação e filtros. O Paddock não tinha um sistema de aquecimento. Supunha-se que o calor de 200 corpos fosse suficiente para aquecer o espaço vedado. O resultado era uma atmosfera úmida e mal cheirosa. Apesar de desagradável, Paddock tinha um papel vital a desempenhar quando a guerra finalmente irrompeu em 1939. Londres se uniu para resistir às bombas de Hitler. As soon as Britain was at war with Germany, an air raid siren went off in London. It was a false alarm as it happened, but you've got an instant terror, hence the wearing of gas masks, hence the evacuation of people, hence the moving of large quantities of the population into bunkers. Os bombardeiros não vieram, mas o medo da invasão permaneceu. Se a área de Central London fosse esvaziada, Paddock seria vital para a resistência britânica aos nazistas. Right, we're coming into the map room here. This is the military hub of the bunker. This is where the war in Britain would have been run from. There would have been maps on all these walls here. And fluorescent light fittings angle the light
onto these walls where the maps were located. We've got 3 offices, perhaps one for each of the services, the Admiralty, the Air Force, the Army. This is a vitally important room. This is where the war could have been won or lost. Mas, afinal, a ordem de evacuar Londres nunca foi dada. Paddock nunca foi colocado em uso. Churchill did, in fact, hold one cabinet meeting at Paddock, but it was an impossible place to get at. The cabinet got lost as they went there, and he dismissed it as a piece of useless folly, quite unsuitable for His Majesty's government. Embora nunca tenha servido ao seu propósito, Paddock foi importante. Ele ajudou os engenheiros a entender como construir abrigos antibomba e serviu como um protótipo para muitos dos bunkers de Churchill. Com os exércitos de Hitler triunfantes na Europa Ocidental, era inevitável que ele direcionasse seus bombardeiros para Londres. O que aconteceu em um daqueles bunkers salvou a Grã-Bretanha. Escondido no subterrâneo de uma base da Força Aérea em Londres, England era um bunker ultra-secreto. Há 60 anos ele foi o centro das defesas aéreas britânicas. Tinha a tarefa de deter a pior ameaça que o mundo enfrentara em 1000 anos. No verão de 1940, os exércitos de Hitler haviam aberto caminho através da Holanda e da Bélgica e tinham ocupado Paris. Agora eles cobiçavam a Grã-Bretanha do outro lado do canal. Britain was in huge danger in the summer of 1940. The Germans threatened to bomb us into submission. They were massing on the continent. They were assembling barges. Hitler had planned an operation which he called Operation Seelan, which was set for the 15th of September 1940, and the British thought that invasion was a real possibility. Hitler tomara campos de pouso franceses a apenas 32 quilômetros da costa britânica. Seus bombardeiros e caças agora podiam chegar a Londres e suas cargas letais obrigaram o povo e o governo a procurar abrigo onde fosse possível. Seu plano era destruir a Força Aérea Britânica e deixar a ilha pronta para a invasão. O comando da Real Força Aérea era o alvo principal e, se quisesse sobreviver ao ataque da Luftwaffe, ela teria de se abrigar no subterrâneo. These 2 items are both World War II German bombs. They both weigh 1,000 kilograms. That's round about 2,000 pounds. This item here is a blast weapon. About 80% of this weapon contains explosives. Essas armas explodiam com o impacto e causavam um terrível dano na superfície. Bunkers subterrâneos conseguiam detê-las com facilidade, mas esses abrigos eram extremamente vulneráveis a uma outra arma do arsenal de Hitler. This particular weapon is called an E-saw. It's a penetrating weapon designed to penetrate bunkers or hardened targets. It's got this trunnion strap system, which means it's going to be used by dive bombers that can accurately hit the target. 80% of this weapon is steel, only 20% explosive. Embora levasse poucos explosivos, a forma pontiaguda e o grande peso da bomba de penetração permitia que ela atravessasse metal, tijolo ou concreto, antes de detonar a alta pressão abaixo do solo. Perfeita para destruir bunkers. A única resposta a essas bombas era construir os bunkers mais fundo no subterrâneo. Churchill was enormously excited by warfare, and the warfare that was going on in the summer of 1940 was the Battle of Britain, the airborne assault on Britain and the bombing, which got slowly nearer and nearer London. And Churchill, he liked to do this, he liked to go to the front. And the front line during the Battle of Britain was in the underground headquarters at Uxbridge. Uxbridge foi um bunker ultra-secreto da nova geração e se localizava muito abaixo do alcance das armas alemãs. Com uma permissão especial dos militares, hoje podemos descer a 18 metros na sala de operações do Comando de Londres. No verão de 1940, esta sala foi a esperança dos britânicos.
Construído sob uma escavação aberta, o bunker Uxbridge era apenas uma caixa de tijolos sobre fundações de concreto. Para maior proteção, foi colocada uma laje de concreto armado de quase 2 metros sobre o teto. As passagens utilizadas na construção foram depois preenchidas com areia e terra. Foi projetado para ser invisível do alto. O bunker tinha 40 salas em 2 níveis. Era completamente autossuficiente, com geradores próprios, sistema de ventilação e telecomunicações. Mas a glória deste centro de comando subterrâneo era a sala de planejamento. Uxbridge já estava pronto quando a guerra foi declarada e durante um tempo foi a sala de operações mais importante da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro era um visitante assíduo. Joan Fanshawe, em serviço no bunker em 1940, registrou essas visitas. It was quite against all rules and regulations to keep a diary, but I kept one throughout the war, and I used to hide it in my gas mask container. Uma das visitas se destaca. September the 15th. I was on duty till nearly 1 because Churchill was upstairs and we could not change over in a blitz. Aquele foi o maior ataque aéreo à luz do dia. Em 15 de setembro de 1940, Londres viveu um dia de suspense. 200 bombardeiros muito armados se aproximavam. E se Hitler destruísse as defesas aéreas de Churchill, o caminho para a invasão estaria aberto. Sinais de todas as movimentações eram direcionados para a sala de comando. Os primeiros registros de aeronave alemã vieram das estações de radar na costa. Eles foram traduzidos para posições no mapa por planejadores como Joan. If they were enemy aircraft, it would say 8 hostile, and it would say how many aircraft there were and at what height they were flying. As soon as they touched the coast, the Observer Corps took over and picked up the aircraft, and they passed them to Fighter Command Headquarters. O controlador da estação reagia às informações. Ele enviava esquadrões de caças para interceptar os aviões alemães. Churchill sabia que era tudo ou nada. Aquele foi um dia decisivo para a Inglaterra. Churchill sat there absolutely enthralled as the plotters pushed the indicators across the board and as the lights lit up to show the Germans coming and the British squadrons rising to fight them. You can imagine it would become extremely busy because then we come across our own squadrons here. 303 has come from Northolt, and that means there are 22 aircraft in it flying at 22,000 feet. So the controller could get them up to the right height to oppose the enemy aircraft coming in. Diante de 200 aviões alemães, Uxbridge lançou tudo o que tinha no combate. It became almost impossible to find space to put these blocks all together, and the plots were all getting mixed up, and you'd get mixed up with your person next door. It was a madhouse, it really was. At one crucial moment during this extraordinarily tense, dramatic time, Air Vice Marshal Park, who was in charge of the whole operation, told him that there were no more reserves. Todos os caças disponíveis estavam na batalha. Tanto os britânicos quanto os alemães sofreram pesadas perdas naquele dia. Os cálculos de aviões abatidos nos dois lados foram enormes. Churchill was intensely moved by the Uxbridge experience, and he went home excited, elated, exhausted, thinking that the British claims that we had shot down 185 German aircraft was correct. It wasn't correct. We'd shot down about a third of that, about 60. Nevertheless, it was the culmination of the Battle of Britain, something that he had witnessed at first hand. And it marked the end, really, of the German attempt to attack Britain by air during the daylight.
O bunker secreto em Uxbridge nunca foi descoberto pelos alemães. Sem ele, o comando de caças poderia ter sido aniquilado. Graças a ele, a Inglaterra manteve o controle aéreo. Hitler abandonou seus planos de invasão e mudou sua tática de atacar a força aérea para bombardear civis. Churchill e seu governo agora estariam na linha de fogo. Precisavam urgentemente de um bunker à prova de bombas em Central London. Ali começou um dos projetos secretos de construção mais incríveis da guerra. Sob esse edifício em Central London há um enorme bunker. Com mais de 200 salas, foi o eixo do mundo de Winston Churchill na época da guerra. Com os bombardeiros de Hitler espalhando destruição sobre Londres, esse complexo subterrâneo forneceu refúgio para Churchill e seu governo em um momento desesperador. London becomes a most extraordinary focus for world attention. It's the most dangerous place in the world, it's the most dramatic place in the world, and at the center of it all is Churchill, who actually is himself in the firing line. Quando o ataque começou, houve fortes recomendações para que se retirasse o governo de Londres. Mas Churchill temia que isso levasse a um pânico generalizado. Ele decidiu ficar na capital e enfrentar tudo junto ao seu povo. Churchill enjoyed the bombing. It was a kind of huge pyrotechnic display. And sometimes in his tin hat, he would go up onto the roof of what is now the Treasury and look at this splendid firework display, puffing away at his cigar throughout. He realized, of course, the horror of it, but always in him there was a kind of schoolboy, there was a delight in the drama of action and warfare. Só quando sua casa foi atingida com relutância, ele aceitou a necessidade de abrigos à prova de bombas. A 90 metros do parlamento, uma grande edificação do governo com porões enormes foi selecionada como ideal para as necessidades de Churchill. O primeiro andar seria para seus aposentos particulares. O porão seria para um gabinete protegido a líderes políticos e militares. E no subsolo, dormitórios para sua equipe. Durante muitos anos, o gabinete de guerra foi um segredo muito bem guardado. Mas estudos atuais de documentos tornados públicos revelam tudo. This is the way that Churchill and those coming to work in the cabinet war rooms or to visit the cabinet war rooms would have arrived at the building, and you would have walked up this staircase. And ahead of them they would have seen a pair of gas doors. As they got close, they would have noticed that there was a small hole in the middle with a machine gun pointing out through it. Protegida por fuzileiros muito bem armados, a suíte do primeiro andar era conhecida como o anexo do primeiro-ministro. Em uma extremidade ficava o gabinete de guerra de Churchill. Na outra, seus aposentos particulares, uma sala de jantar, um quarto para ele e outro para sua esposa. Mas esses espaços não eram à prova de bombas. Hitler intensificou seus ataques noturnos sobre Londres no final de 1940, e Churchill e seu governo se abrigaram nas salas abaixo. Elas ofereciam alguma proteção, mas também não eram à prova de bombas. Era preciso um reforço maior. O que se seguiu foi um dos projetos mais extraordinários de construção secreta da guerra. Uma laje à prova de bombas sobre o porão do gabinete de guerra. Although they started to reinforce the cabinet war rooms by putting in timber structure, eventually they changed it to putting in a steel structure, but that wasn't considered safe enough. And so eventually they started to build a massive concrete detonator slab, which was thought to be proof against 250-kilogram bombs. O princípio de uma laje de detonação era muito simples. Uma grossa camada de concreto sobre o porão. Em vez de penetrar, a bomba explodiria e as salas abaixo estariam protegidas. Mas a construção foi mais complexa. If you imagine a bomb falling from maybe 15,000 feet, it can reach a speed of
1,000 feet per second, so that's an awful lot of kinetic energy hitting the roof of the shelter. So to actually deal with that and have a slab of some sort that will resist that sort of impact is a big engineering challenge. I'm sure a lot of trial and error went into establishing the necessary thickness to defeat the largest of the bombs that might be directed at an important target. A laje foi colocada sobre uma estrutura de vigas de metal introduzidas nas paredes do térreo. Em completo segredo, 900 vigas, cada uma pesando mais de 1 tonelada, foram erguidas no braço. Sobre as vigas colocaram chapas onduladas. Depois, despejaram quase 2 metros de concreto líquido, cobrindo uma área equivalente a um campo de futebol. In this exposed section of the slab, you can see the thickness of concrete. You can also see the troughing, which supports the concrete, and then the steel beams underneath. Essa enorme construção levou 18 meses para ser completada. O trabalho era ininterrupto em torno de Churchill e de seu governo. Embora odiasse o barulho contínuo das obras e dos operários, a fascinação do primeiro-ministro em relação ao trabalho foi registrada no diário de seu secretário. The PM appeared, and bidding me bring a torch, led me away to look at the girders in the basement, intended to support the building. With astonishing agility, he climbed over girders, balanced himself on their upturned edges, some 5 feet above ground, and leapt from one to another without any sign of undue effort. Extraordinary in a man of almost 66, who never takes exercise of any sort. Finalmente, 200 salas foram reforçadas. O gabinete de guerra era de importância fundamental para Churchill. Ali ele se encontrava regularmente com seus ministros e comandantes militares para discutir estratégia. Foi nesta sala que algumas das maiores decisões da Segunda Guerra Mundial foram tomadas. Mas as decisões não poderiam ser tomadas sem os dados atualizadíssimos que vinham de sala de mapas. Era o centro nervoso do complexo no subsolo. This is where all the information came in from all the different theatres of war. There were people sitting around this table who were answering the telephone, taking notes, ringing out, giving other people pieces of information. And the whole purpose of it was that daily they could make an assessment of the state of the war. Em torno de um conjunto de mesas, os militares recebiam e transmitiam as últimas informações das zonas de combate no mundo todo. Elas vinham por conexões de rádio, telefone e telégrafo. All the information that came in was plotted onto maps. The one on the wall is the convoy map, and you can see from all the thousands of pinholes in it where they were following all the different movements of the ships across the different oceans. Havia literalmente centenas de mapas nas paredes, cobrindo operações navais e terrestres no mundo todo. Operando 24 horas por dia, mesmo sob ataque aéreo, a sala de mapas era o vigia da Inglaterra e não dormia nunca. Havia escritórios designados para secretários, funcionários, telefonistas e guardas. As salas do gabinete de guerra forneciam a necessária estrutura de guerra do governo. Para os revezamentos havia dormitórios. Os veteranos tinham acomodações particulares no subsolo, mas os novatos tinham que descer 6 metros na chamada doca. Era um claustrofóbico aglomerado de salas no subsolo. It's exactly the same layout of rooms as you had above, but you had a very much shorter headroom, as you can see from this Mind Your Head sign. And so people would come through here and then go off into their dormitories. Com pé direito de apenas 1,20 m em alguns pontos, a doca era úmida e infestada de ratos, mas oferecia uma cama a salvo das bombas. Churchill e seu governo passaram a se considerar a salvo no subsolo, mas havia o perigo do primeiro-ministro se desconectar do mundo lá fora. O intenso bombardeio estava destruindo o sistema de comunicações de Londres. One of the first targets that an enemy tries to hit in a war is your communication center. If they can knock out your radio transmitter, if they can knock out your telephone lines, if they can knock out your telegraph, they're going to do it.
Os cabos de Londres estavam sendo neutralizados na mesma velocidade com que eram instalados. Churchill estava protegido no bunker, mas sabia que sem comunicações não podia comandar a guerra. O notável sistema de túneis que ele mandou construir para fazer frente a essa ameaça ainda hoje é um segredo de Estado. Um dos grandes segredos do mundo de Churchill ainda existe sobre Central London, confidencial e ainda operacional. Os bombardeios noturnos da Alemanha estavam destruindo o sistema de comunicações da cidade. Em resposta, foi construída esta rede secreta de túneis no subterrâneo. German bombers are trying to take out not only people, they're trying not only to terrorize the population, they're trying to take out the main command and control points that link London with the rest of the world. What's important is not only that the population hold out, it's not only important that Churchill survives, but Britain's communications survive the Blitz. Se Hitler destruísse as redes de telefone, telégrafo e rádio, a voz de Churchill não seria mais ouvida no resto do mundo. A luta prosseguiu para proteger as comunicações da capital. A rede internacional de rádio, telégrafo e telefone de Londres provinha de Faraday, o centro de uma rede de linhas de 563 mil quilômetros. Através de conexões seguras entre o gabinete de guerra e Faraday, Churchill tinha comunicação direta com suas forças armadas e mais de 70 países, inclusive com os Estados Unidos. Mas Faraday localizava-se a mais de 3 quilômetros e cabos no nível da rua eram vulneráveis. Churchill precisava urgentemente de um sistema à prova de bombas que fizesse seus cabos atravessarem a cidade com segurança, e isso gerou um notável projeto de túneis subterrâneos. Oculta sob Whitehall, muito abaixo dos londrinos que de nada suspeitam, está a primeira fase desse projeto. Como ainda é secreto e um alvo em potencial para terroristas, só podemos reunir algo da história desse túnel através de fragmentos de provas. We're here in Trafalgar Square, the tourist heart of London. Down there we have Whitehall, which is the heart of the British government. Under Whitehall is a tunnel, a top-secret tunnel built during the Second World War to house and secure the government communications. Construir um túnel de 3 quilômetros entre o gabinete de guerra de Churchill e Faraday estava além dos recursos da Inglaterra. Mas um túnel mais curto de 73 metros foi iniciado entre Trafalgar Square e o Parlamento. Abrigava cabos telegráficos do governo que corriam no subterrâneo. As primeiras escavações a 30 metros no solo de argila foram consolidadas por segmentos de ferro fundido fechados por anéis. Seção após seção, o túnel de 3 metros e 70 centímetros de diâmetro progrediu ao longo de Whitehall. Serviu para levar um total de 40 mil fios de telefone e de telégrafo do governo para a rede nacional. Teve início no final de 1939. Mineiros e engenheiros protegidos dos ataques aéreos trabalharam noite e dia. Eles terminaram o túnel em apenas 18 meses. Além de cabos, o largo túnel fornecia espaço de trabalho para centenas de operadores e engenheiros de telecomunicações. Mas havia um problema no último quilômetro até a central de Faraday. A solução que os engenheiros encontraram foi simples e brilhante. We have a cable tunnel running all the way along Whitehall from Parliament to Trafalgar Square. But that's no use unless it can talk to the rest of the network. In London, we have a large tube network waiting to carry cables. It's called the London Underground. So if you can link from the communications tunnel into the London Underground, you can get pretty much anywhere. Os extensos túneis da Londres subterrânea eram perfeitos para conectar as comunicações de Churchill com o mundo lá fora. Cabos do gabinete de guerra entravam diretamente no túnel de Whitehall e de lá para Trafalgar Square. Ali se conectavam com um tubo que ia para o sul sob o rio Tâmisa. Na estação Waterloo, eles mudavam de túnel e seguiam de volta para o norte, novamente sob o rio. Na central telefônica de Faraday, eles subiam à superfície por um poço especialmente construído. This is Faraday Building. By linking across from Whitehall through the tube tunnels to Faraday, Whitehall was now in touch with the world.
Mas dar segurança aos cabos de comunicação através da cidade não era tudo. Os alemães souberam da importância de Faraday e atacaram ferozmente o edifício. Em uma noite de dezembro de 1940, quase 25 mil bombas foram lançadas na área. A central precisava urgentemente de proteção e um bunker foi planejado. But we're not talking about an underground bunker here. We're talking in terms of a citadel, a bomb-proof citadel being built on the surface simply to protect what was inside that building. Uma enorme fortaleza de concreto começou a tomar forma junto a Faraday para abrigar uma central telefônica de emergência. Erguida sobre o solo para ganhar tempo, tinha fundações de 3 metros de espessura com paredes e telhado igualmente fortes. Não havia janelas. Suas portas de aço pesavam 4 toneladas e eram à prova de gás e de bombas. Podia se manter durante meses sob ataque. Debaixo desse formidável escudo de concreto, as comunicações do governo eram transmitidas para a rede nacional e depois reenviadas para fora da cidade através da ferrovia subterrânea. O túnel Whitehall e a cidadela Faraday conseguiram manter abertos os canais de comunicação de Churchill. Quando a Inglaterra conseguiu aliados na Rússia e nos Estados Unidos, isso se tornou ainda mais importante. Mas a chegada das tropas americanas em Londres trouxe outros riscos. In 1942, President Roosevelt sends his commander, the man who will lead Allied forces to retake Europe, General Dwight Eisenhower, here to London to run the war. But London is one of the most dangerous places to be on the face of the earth. How do you protect your commander? There has to be a safe point that will protect Eisenhower and his communications. Uma nova geração de armas nazistas foi desenvolvida para arrasar Londres. Se Eisenhower queria sobreviver e liderar os aliados à vitória na Europa, ele precisava de um tipo diferente de bunker. Muito abaixo de Central London encontra-se o bunker mais profundo construído na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse impressionante abrigo que Eisenhower ficou após sua chegada à Inglaterra e o lugar se tornou o ponto focal da nova aliança de Churchill com a América. For 2 years, Britain had fought the war on its own. But after Pearl Harbor, Churchill wanted to build that special relationship with Roosevelt into something which was a political and strategic plan to defeat Germany, Japan, and Italy. To do that, he needed to build that informal relationship into something where he could have access to the president day in, day out. Eisenhower era a chave para que a Inglaterra e a América lutassem uma guerra bem-sucedida como aliados. Ele estabeleceu seu quartel-general à sombra da embaixada americana em Grosvenor Square, mas informações da inteligência em 1942 deram a entender que o supremo comandante dos aliados não estaria a salvo ali. A Alemanha desenvolvera foguetes letais. Em pouco tempo poderia lançá-los sobre Londres. O efeito seria devastador. The V1 was the first of the German revenge weapons. It was, in all essence, an unguided aircraft. It used a pulse jet engine for propulsion. It carried a warhead of around about 1 ton. It was not enormously accurate, but it was well able to hit a large target like London. We could hear the V1 coming, which led to its distinctive nickname of the Doodlebug. It was vulnerable to being shot down by aircraft, in particular the latest jets. It was also vulnerable to anti-aircraft artillery. That led directly to the development of the V2, its big brother weapon. This only carried the same size warhead as a V1, but its one massive advantage was we could not hear this weapon coming. It was launched into the Earth's stratosphere and would re-enter after the engine had burnt out. The first indication of a V2 attack would be the explosion as the weapon hit the ground. O enorme potencial de explosão e de penetração que esses foguetes tinham causou uma grande preocupação entre os engenheiros britânicos. Eles temiam que os abrigos subterrâneos de Londres não fossem mais seguros. One effect of detonating occurring deep in the soil, particularly in something like London clay, was that it confines the explosion and thereby intensifies it, makes it much more powerful than it would be if the same explosion was to take place
in the open at ground level, this pulse of energy, this ground shock wave, rushes out at supersonic speed away from the center of the explosion. So, in a way, London was its own worst enemy, you might say. It had soil conditions that allowed bombs to get deep, and also soil that transmitted the effects of the explosions very efficiently. Com a ameaça mortal das armas V sobre a cabeça, Eisenhower recebeu o primeiro de uma nova geração de bunkers ultra-subterrâneos. Munidos de uma rara permissão de acesso, podemos revelar toda a extensão do bunker ocupado por Ike, em Londres. Os planos de pré-guerra de ampliar uma estação subterrânea perto da embaixada americana foram retomados, e um bunker tubular foi desenvolvido usando técnicas conhecidas para túneis subterrâneos. Usando duas fortificações de concreto, poços paralelos foram escavados à mão através da argila de Londres. Chegaram a 37 metros de profundidade. Túneis de acesso de diâmetros pequenos foram escavados a partir dos poços, e depois 2 grandes túneis de quase 5 metros de diâmetro foram construídos. Novamente o trabalho foi feito à mão. Esses 2 grandes túneis constituíam o corpo principal do abrigo. Divididos em 2 andares, podiam acomodar 8.000 pessoas. Eisenhower tomou posse de seu bunker à prova de bombas no final de 1942. 60 anos depois, ainda é uma área restrita, impenetrável. Hoje é o depósito mais subterrâneo e mais seguro de Londres para documentos confidenciais. Nada mudou desde que Eisenhower o ocupou. And this is the lift that Dwight Eisenhower had installed to make sure he was safe in supervising the war effort from this bunker in London. Not only is this one of the most central points for communications, this is one of the deepest points in London. You're 120 feet underground here. There's no way that the personnel can be killed or captured. This becomes the unseen command post, the unseen headquarters for Eisenhower, the rest of the American staff, linking the Americans with their British allies. 8 men from the 318th Special Service Battalion are brought here, working through these tunnels. In 29 days, they put in 1,400 communication lines. In normal conditions, 3 months. In less than half that time, these 8 men set up the vital link that allows Eisenhower to reach out to Churchill and Roosevelt and establish the winning strategy. Com linhas telefônicas transatlânticas passando através de seu bunker, Eisenhower instalou o Sigsaly, um sistema de alta tecnologia para embaralhar vozes para se assegurar contra a escuta. Uma linha restrita da Casa Branca conectava Roosevelt diretamente a Churchill no gabinete de guerra, onde a instalação era disfarçada de seu banheiro particular. Graças ao bunker de Ike, o presidente e o primeiro-ministro se comunicavam com segurança todos os dias. This tunnel provides the center for what will become the unseen effort to win the war in Europe. O bunker de Ike foi o trampolim de onde ele orquestrou o combate contra Hitler. Após o dia D, as forças aliadas avançaram para o norte da França. Elas capturaram os campos de pouso e de lançamento de foguetes que tinham aterrorizado Londres. De seu secreto mundo subterrâneo, Churchill salvou a Inglaterra e com o general Eisenhower levou os aliados à vitória na Europa. Este mundo perdido guardou seu mistério durante 60 anos. Ausente dos livros de história, os segredos de seu papel na época da guerra só agora começam a ser revelados. Quem pode saber o que mais permanece em segredo ou se este mundo de bunkers e túneis foi ampliado após a guerra? Com o governo britânico enfrentando novas ameaças na forma de armas nucleares, biológicas e químicas, e o perigo real do terrorismo global, é provável que outros segredos sob as ruas de Londres permaneçam enterrados ainda por muitos anos.